Boa tarde família. Estamos aqui na MTS Podcast, o canal da motivação e transformação sempre. É aqui onde você irá entender que a sua vida está debaixo de um princípio, a sua vida está debaixo de um propósito. Hoje temos um homem de Deus conosco aqui, um homem muito abençoado. Ele vai se apresentar. Jesus, a todos que nos acompanham. Eu sou o pastor Belarmino Tomás Jeremias. Estamos aqui mesmo para falarmos da palavra. Eu creio que através desta mensagem o Senhor vai abençoar a sua vida. Indo rapidamente para o assunto a ser abordado aqui, pastor, nós gostaríamos de saber, né? Falando do cristianismo, o que necessariamente é o cristianismo, ou como é que o cristianismo deve ser olhado na íntegra? Sim, quando nós falamos do cristianismo, a primeira coisa que nós temos que perceber é que Cristo é o centro do cristianismo. Então, não podemos falar do cristianismo sem falarmos de Cristo. Então, todo o cristianismo está centrado em Cristo. Então, se nós queremos viver o cristianismo, nós temos que conhecer a Jesus. Nós temos que olhar a Jesus, como ele andou. Nós temos que olhar como é que Jesus ensinou. Né? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando anunciava a palavra, diz assim: sede imitador de Cristo, assim como eu sou. Então, quando queremos falar do cristianismo, nós começamos mesmo falando de Cristo como referência. Não falando muito do contexto do apóstolo Paulo. Aquele que tem uma passagem que ele disse que sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Até onde temos que imitar o homem? Exatamente. O Paulo, quando diz sede imitador de mim, assim como eu sou de Cristo. Está a perceber? Então, não é necessariamente que Paulo, só colocando em aberto o versículo, Paulo não estava a dizer apenas imite tudo quanto eu faço. Porque ele disse que seja imitador de mim, assim como eu sou de Cristo. Significa que só nós podemos imitar o Paulo até onde ele imita Cristo. Significa que tudo que temos que imitar a Paulo é aquilo que Paulo imitou a Cristo. Significa que toda obra, todo caráter que Paulo vai apresentar, que seja de Cristo, então é até onde temos que imitar. Então, mais do que isso não podemos. Significa que nem tudo que temos que imitar no nome de Deus. Temos que imitar até ali onde verificamos que é segundo a Escritura. E é segundo Cristo. Então, é até ali. Acerca do Evangelho, como que o Evangelho está sendo olhado hoje em dia? Como o Evangelho está funcionando hoje em dia? Porque olhamos para o Evangelho e hoje em dia parece que o Evangelho virou uma brincadeira, né? A cruz virou uma brincadeira. O que o pastor tem a dizer acerca do Evangelho? Bem, primeiramente, eu quero dizer que a todos que nos acompanham, que a palavra de Deus é que traz salvação. Então, o Evangelho, como a Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse que idem e pregar o Evangelho a todas as nações. Sim. E aqueles que crerem serão salvos. Está a perceber? Então, o objetivo principal de anunciar o Evangelho é para salvação. Então, nós quando olhamos na atualidade, o Evangelho está corrompido. Por quê? Porque muitos perderam o foco, que é salvação. Muitos perderam o foco. Temos muitos evangelhos que não são de Cristo, que andam por aí. Alguns pregam porque querem se achar dos mais espirituais. Alguns pregam porque querem dar mais revelações. Alguns pregam porque querem ganhar benefício com isso. Alguns até porque querem dinheiro. Então acabam distorcendo o verdadeiro evangelho. Então, dentro desse contexto da revelação, né? Sem querer cortar o homem de Deus, a revelação, quando podemos dizer que essa revelação é mesmo de Deus, ou é o Evangelho de Deus para o homem? Porque há muitas coisas que temos ouvido que temos chegado confuso. Sim, quando nós falamos da revelação de Deus, nós podemos ver o exemplo da revelação de Deus e a palavra de Deus. E a Bíblia diz que toda a palavra é inspirada por Deus. Para ensinar, para corrigir, para admoestar. Então, quando é uma revelação de Deus, é uma palavra que vem para levar o povo até a salvação. Até a salvação. Então, a revelação de Deus meramente vê muito mais para aquela que é a salvação do povo de Deus, a salvação da igreja. Porque toda a palavra que é trazida por Deus é para a salvação da igreja.
não o benefício Não próprio. benefício próprio. O que está com alguém dia. Sim, não o benefício próprio. Não só. E a revelação de Deus não é algo que se vem para agitar o povo. Você, quando navegar nas escrituras, você vai perceber que as revelações de Deus não agitavam o povo. A revelação de Deus, quando era dada ao povo, era uma revelação que trazia salvação, que trazia arrependimento, que trazia fé, que trazia mudança. Então, esta é a essência da revelação. A revelação de Deus traz mudança, traz salvação, traz arrependimento, traz avivamento. Então, falamos da salvação. Aqui necessariamente que estamos a falar, porque hoje em dia as pessoas estão mais focadas em salvar o seu corpo, salvar a sua finança, salvar o seu negócio. Porque hoje em dia as profecias são mais sobre o quê? Sobre o negócio, sobre o casamento. Então, em que a salvação consiste primeiramente? Sim, a salvação consiste em que primeiramente? Sim, vou começar por dizer que a Bíblia diz que não há salvação em nenhum homem, senão é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ok? E a Bíblia diz no livro de João 3, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou não mora, mas que tenha vida eterna. Então, em poucas palavras, a salvação consiste em receber Cristo na sua vida e Cristo te dar aquela que é a vida eterna. Então, a salvação é da sua alma. Essa é a primeira coisa que um homem deve buscar. A salvação da sua alma. Salvação da sua alma. Porque você, quando aceita Cristo, você está a aceitar o quê? Está a aceitar a salvação. Porque Cristo é a salvação. Então, você, quando aceita Cristo, Cristo passa a fazer morada em ti. E a partir daí a sua alma ganha um lugar no reino de Deus. Ganha um lugar no reino de Deus. Então, essa é a primeira coisa que o homem deve procurar. Por quê? Se o homem cometer este erro de procurar finanças, de procurar filho, de procurar o que não é que isso é errado. É certo que você ora a Deus para te abençoar em qualquer área, mas antes de tudo, você tem que ter certeza que você já recebeu a sua salvação, a salvação da sua alma. Porque se você buscar riquezas, bens, o que vai acontecer? Você vai ter bens e riquezas, mas sua alma perecer no inferno. Então, nós precisamos ter Cristo para termos salvação. Da nossa alma em primeiro lugar. E o resto será acrescentado. Muito abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Vocês vimos aqui que o pastor deu uma abordagem simples, mas muito profunda acerca daquilo que é o cristianismo, do que é o evangelho. Este aqui é a MTS Podcast, a motivação da formação sempre. Partilhe essa página, partilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoados e possamos assim expandir o evangelho de Cristo. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho com a criatura. Se não podemos ir a todo mundo, não podemos criar mecanismo de estar em todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.